nós estamos mais uma vez com o programa Irmãos Animais, programa que entende que somos todos espíritos, somente em estágios evolutivos diferentes. Hoje eu, Ivani. Eu, Miriam. E eu, Ricardo. E nós começamos o programa agradecendo a todos vocês que nos assistem pela internet, né, convidando vocês a conhecerem o nosso site, é o www.marcelbenedetti.com. Lá vocês vão ter o curso de espiritualidade dos animais, vão ter vários textos, né, de veterinária, de espiritismo, vão ter vários assuntos, tem vídeos, né, sobre espiritualidade dos animais, tem bastante matéria para quem quer conhecer um pouco sobre, né, a espiritualidade dos animais e vocês que querem se aprofundar um pouco nesse estudo. Tem também o nosso Facebook, que é Grupo Irmãos Animais Marcel Benedetti. Você pode estar participando, estar mandando seus posts, as fotos dos seus animais, né, suas mensagens, e a gente vai estar respondendo para vocês. E nós convidamos também vocês a ouvirem o nosso programa na Rádio Boa Nova, todas as sextas-feiras, às 16h30. Né, quem quiser ouvir é no AM aqui em São Paulo, 1450, ou então pela internet, o www.radioboanova.com.br também pode estar ouvindo o nosso programa. Né. E também nós convidamos vocês a conhecerem o nosso trabalho no Centro Espírita Alta de Souza, que fica na rua Força Pública 268, que acontece todas as segundas-feiras, às 20 horas. Caso você não possa levar o seu animal, você também pode fazer o tratamento à distância pelo e-mail, né, que o Ricardo acabou de passar. marcelbenedetti@terra.com.br. E lá você também vai conhecer o nosso grupo, conhecer os outros animais assistidos, que por mais estranho que pareça, muitas pessoas acham estranho os animais no centro espírita. E você vai ver que eles se comportam muito melhor que os tutores. E lá a gente também vai discutir temas, tudo dentro da espiritualidade, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente sempre tem uma palestra voltada à evangelização. E os temas em relação à espiritualidade dos animais, que é uma que a gente vai discutir hoje, que é bem interessante, né, Ivani? Não, sem dúvida. Tem muitas dúvidas, né, Miriam? E existe... O que me preocupa não são as dúvidas, são as respostas dadas. Né? Esse é o complicado. A gente vai tentar hoje desmistificar um pouco essa parte. Eu acho que o espírita tem a obrigação de dizer a verdade. Né? Às vezes, como diria o Colano Pires, a verdade vai incomodar, muitas vezes. A gente vai fazer até inimizades, não vão... Mas eu acho que Kardec ele foi muito claro, né, Carlos, Miriam, nas declarações dele a respeito da mediunidade dos animais. Né? Os animais podem receber espíritos, eles se comunicam através de outros animais, quando desencarnam. Esses tipos de dúvidas chegaram para nós, né? Vieram uma enxurrada de dúvidas aí. E o que preocupa é que muitas vezes, né, dentro dessas dúvidas vem algum comentário do tipo, olha, meu cachorro desencarnou e me mandou uma mensagem psicografada. Aí me preocupou bastante. Né? Uma coisa que preocupa a gente, porque nós sabemos que por mais que a gente ame os animais, nós temos que ter bom senso. É verdade. Né? Tem alguns casos que a gente vê, né, até na Bíblia, tem da mula que vê o espírito, né, e a mula de Balaão vê o espírito, ela para, assustada, e o Balaão não está vendo o anjo, né, que eles falam, né, que na verdade é um espírito, mas a mula está vendo e para e fica assustada, e depois o anjo aparece para Balaão e vê. Né. Isso é um caso que o espírito se fez, né, ver pela mula. Tem aquele caso da cachorrinha do Chico Xavier, que a outra cachorrinha, a boneca ensinava a ela, mas um animal conseguir receber uma mensagem, um animal passar uma mensagem para um médium humano, e o médium humano fazer uma psicografia de uma mensagem que um animal ditou para ele, ou transmitiu para ele como psicografia, mesmo. é uma coisa que não é aceita pela doutrina espírita e está mais do que provada pelo próprio Kardec, né, no Livro dos Espíritos, nós vamos no Livro dos relatar Médiuns, aqui, né? Miriam? Nós sabemos, né, Miriam, que isso não é possível, nós sabemos que tudo tem um limite. E eu acho importante lembrar que os animais estão no estágio evolutivo. A gente sempre tem que pensar que eles são espíritos. Nesse estágio evolutivo de animal, eles estão no estágio como as crianças até os 7 anos. Elas têm essa ligação com o plano espiritual e a gente sabe que as crianças até os 7 anos, elas conseguem
ver alguns espíritos. Quantas vezes a gente vê relatos na família das crianças que viram entes queridos que tinham desencarnados. E os animais também. Para eles não tem uma diferenciação entre encarnado e desencarnado. Então, para ele, você observar, você conseguir ver espíritos, tanto bons como ruins, para ele é comum, é normal. Como as crianças até os 7 anos. Isso que as pessoas têm que entender. E isso, vamos dizer que não é um tipo de mediunidade? Porque as crianças até os 7 anos, sim. Mas existe a mediunidade e a mediunidade que a gente vai discutir, que Herculano classificou muito bem, que a gente possa entender. Não, sem dúvida, né? E no livro dos médiuns está muito claro. No capítulo que ele fala sobre mediunidade, ele explica, os espíritos explicam a Kardec de forma muito clara que existe uma diferença. Todos nós, inclusive os animais, temos mediunidade, seja de uma maneira ou de outra. Né? Os animais têm a mediunidade de evidência? Tem sim. Se é chamado de percepção extrasensorial, mas se ele vê o espírito, como se relata no livro dos médiuns, relata no livro dos espíritos, em outros casos, na revista espírita, né? Caibar Schutter, vários espíritas conceituados relatam casos de animais que veem espíritos, e isso é mediunidade, e é evidência, né? O que os animais não têm é o mediunato, como é definido no livro dos médiuns, que é a mediunidade de trabalho. Que as pessoas não entendem. Que é o de trabalho, por exemplo, de resgate, de dívida do passado, como nós temos, né, amiga? Todos nós aqui temos. Quem trabalha mediunicamente, em sessão de desobsessão principalmente, sabe que o trabalho mediúnico, mediunato, que é o a gente sentar na mesa e esperar que no trabalho de uma sessão mediúnica, né, os espíritos serem ajudados por nosso intermédio, que não é mais nada do que a nossa obrigação, esse é o mediunato, e isso os animais não têm. Não tem. Eles não têm essa sintonia, né? Ou vamos dizer assim, o humano está num certo patamar de consciência, de energia, de vibração, e os animais têm um patamar diferente de energia, de vibração, de consciência, de fluidos. Exatamente. Né? Então não há uma sintonia nesses dois fluidos para que se haja uma comunicação. E mesmo que se houvesse, o pensamento dos animais é um pensamento fragmentado. Ele não vai conseguir fazer uma carta, ele não vai conseguir fazer um poema, não vai conseguir fazer uma mensagem, porque o pensamento dele é fragmentado, ele tem ideias curtas e com objetivos práticos, né? E mesmo que ele tivesse umas ideias muito elaboradas, a diferença de vibração e de fluido entre o humano e o animal não deixa haver uma sintonia para que o humano transmita uma mensagem do animal. E é interessante lembrar pensamento fragmentado é aquele, né? Como eu vou destruir o sapato dela agora que ela me deixou, né? Como que eu vou fugir daqui, desse lugar que eles me trancaram, né? Como que eu vou roubar aquela ração que eu quero, pegar o meu brinquedo? Então isso eu sempre falava assim, um filhote de pastor alemão não vai ficar pensando na vida que quando ele crescer ele vai ser um policial, né? Ele vai combater o tráfico de drogas. Ele não tem esse pensamento. Ele tem aquele pensamento que prático, normalmente sempre acontece, né? Prático, né? Ela me deixou sozinha. E imediatista, né? Eles não pensam no futuro. Me deixaram sozinha, eu vou acabar com esse sofá. Quem mandou ela sair para trabalhar, para pegar dinheiro para mim, né? E a gente sabe, e no livro dos médiuns, no capítulo 14, que fala os médiuns, né, o item 159, ele já fala claramente, toda pessoa que sente a influência de espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Os animais sentem, né? Se eles vêm, a gente teve um caso, né, Ricardo, de uma amiga nossa que o cachorro identificou a presença de um espírito. O Marcel Benedetti mesmo contava muitas vezes que em sessões mediúnicas, muitas vezes a pessoa que ia numa sessão mediúnica, quando de repente o espírito que a acompanhava, que era um espírito trevoso, defendia a pessoa encarnada, né? O Marcel chegou a contar isso em casos de centro espírita, inclusive. Então a gente tem que ter consciência de que eles vêm, realmente, a gente repete, eles vêm, os espíritos vêm, sentem a vibração deles? Sentem sim. E muito. Só que eles não são médiuns de trabalho, eles não têm o mediunato. Então a gente pede, né, mais uma vez, um pouquinho de coerência e de bom senso e estudo da doutrina. Né, Herculano Pires, eu nunca me esqueci, para a gente ter base para ajudar e para compreender outros livros e saber o que é bobagem e o que não é, nós temos que ter por base a doutrina espírita, estudar. E não é uma vez só, porque a cada vez a gente estuda sempre no trabalho, não é, meninos? E a gente sabe que no trabalho,
Cada vez que a gente lê a doutrina, vem alguma coisa diferente, né? Tem Amiga? outro A gente acha entendimento. que plasmaram lá na hora. Então, É uma nova edição e a gente é não- necessário, né, que a gente estude a doutrina como um todo, sempre, né? E a gente continua aqui com o livro dos médiuns, ainda falando da mediunidade dos animais. No capítulo da mediunidade dos animais, Erasto tem uma parte que ele é bem esclarecedor e a gente vai falar ponto por ponto, que é uma questão importante, né, Mira? Que eu, sinceramente, fico um pouco preocupada quando falam de comunicações que a gente recebe na rádio, né? Não, eu recebi uma comunicação por uma médium de tal casa espírita do meu cachorro. Eu falei, me preocupa Meio estranho, muito. Me preocupa muito, que demonstra falta de estudo, falta de conhecimento de ambas as partes. Não só de quem ouve, mas como de quem fala. E é também, engraçado né? que nunca é au, miau, né? É sempre uma carta enorme. É engraçado, as Sim, comunicações que eu recebo são só bronca. Nunca eu recebo alguma Mas eu- coisa me elogiando, alguma coisa A gente tem que, né? assim, a preocupação maior em relação ao médium, né? A pessoa que está recebendo, muitas vezes é uma pessoa que perdeu Inocente. o animal, que é um ente querido da família. Quem tem animal É sabe da o que é perder família, um né? animal, né? Até pra gente, né, Até amiga? pra gente. Então, assim, quando a pessoa recebe uma informação dessa, então pra ela é maravilhoso. Só uma que você salvação, é uma né? salvação, só que você tá passando uma coisa errônea. Então você tem que tomar muito o médium, a responsabilidade Porque não do adianta, médium. né, amiga, eu consolo à base da mentira. Não, porque o médium, olha a responsabilidade desse médium e como ele tá passando a doutrina e como tá passando aquilo. Não, e a gente tem que ter consciência, né, Carmen, amiga, que vocês devem concordar comigo. A doutrina espírita já é por si mesma uma doutrina consoladora. Já é maravilhoso saber que a gente desencarna e ninguém morre, que nós vamos encontrar os nossos animais, ou eles vão retornar pra gente como, né, os animais do Chico, vezes voltam. o Lorde, que foi o primeiro, o Dom Pedrito, que foi o primeiro cachorro do Chico Xavier, voltou várias vezes como Lorde, boneca, né? Então a gente sabe que ou nós vamos, dependendo da evolução deles, encontrar com eles no plano espiritual, ou eles vão retornar para nossa casa se for Se for necessário. programação do plano espiritual, se for necessário. Eles podem voltar para a gente, né? Mas é interessante, olha o que o Erasto diz a respeito disso, e a gente vai comentar detalhadamente. Está no livro, repito, é no livro dos médiuns, né, capítulo Mediunidade nos Animais, pelo Espírito de Erasto. Ele diz assim: sabeis que tiramos do cérebro do médium os elementos necessários para dar ao nosso pensamento a forma sensível e apreensível para vós. Vamos parar aqui um pouquinho já. Os animais não têm essa condição, né, amiga? Lembrando, Pegar e retirar do médium cérebro os do elementos médium. necessários para que ele possa dar comunicação, né? Lembrando que, assim, cada vez que o espírito evolui, ele recebe corpos para que ele possa utilizar de acordo com a sua evolução espiritual e que ele saiba manipular, né? Então, não adianta a gente ser um bebê e querer dirigir uma Ferrari se a gente não sabe nem dirigir nem o carrinho de bebê. Então, e os animais, eles estão no corpo físico, o espírito está dentro de um corpo físico adequado para aquele espírito, para que ele possa trabalhar dentro daquele espírito. Impossível ele ficar dando comunicação e tentar Não, manipular ele os não fluidos. tem como fazer isso que o Erasto diz, ele não tem essa Interagir. capacidade Não. de transformar o pensamento, as vibrações, para que seja feito o trabalho que dá Porque para os é espíritos espíritos superiores. superiores. Você imagina para eles, né? Porque é um espírito que não está preparado para isso, né? Não Não tem tem a preparo. capacidade, por mais que a gente ame os animais, né, Ricardo? É, sim. Não dá para atribuir a eles mais do que eles podem dar. Seria até injusto. A gente tem que lembrar, assim, que todos os animais, depois que se encarnam, eles vão ficar com um espírito ligado à família, ao espírito daquele animal, onde eles podem, de repente, até ir até o centro espírita onde a pessoa frequenta. Sempre acompanhado. Sempre acompanhado. E a qualquer mensagem, qualquer consolo, quem vai passar é o espírito que acompanha aquele animal. É o tutor dele É o espiritual. tutor né? espiritual, é. Porque ele vai estar acompanhado de um tutor, sempre vai estar acompanhado, que nem devia ser aqui na Terra, né? Todo animal devia ter um tutor que se responsabilizasse, que se cuidasse Sem dele. dúvida. Então, no mundo espiritual, como é muito mais perfeito, todo animal tem um tutor que cuida, que se responsabiliza por ele. Então, o que acontece, assim, o que pode acontecer é aquele tutor passar informações sobre aquele animal no mundo espiritual, né? Agora, o que não se pode confundir é justamente isso. Não é o animal que vai passar, eu estou bem, eu estou tomando sol, estou aqui recuperado, estou esperto. Não, e o que quem é vai pior, passar, né? Que nem nós ouvimos, né, Miriam? De que o animal está dando trabalho. Para que a pessoa, como que ela deve trabalhar aqui na Terra, porque ele está trabalhando no plano espiritual. Por então, eles, um pouquinho de calma De tal que ela tem nessa que fazer aqui. hora. Vamos ter calma nessa hora. Então, um tutor espiritual pode passar, o seu animal está bem, nós acolhemos ele está recuperado, ele está
brincando, ele está feliz aqui. Mas um cachorro ir lá e fala assim, eu estou feliz, estou bem, já não tenho mais nada, pode ficar sossegado. Isso não existe. Não, nem isso e nem outros tipos de mensagens também, né? Nós temos que ter consciência, repito, a gente repete novamente, nós temos que ter consciência de que os animais ainda não têm essa capacidade, né, de decisão das coisas e nem de programar, principalmente seja a nossa encarnação. Lembrando que o livre-arbítrio dos animais, né? o livre-arbítrio dos animais, ela é voltada, ele tem livre-arbítrio, mas na vida material, não na vida espiritual. Por isso que existem os tutores que os acompanham. E aí a gente retorna, né, Miriam? É sempre a mesma coisa. Falta de estudo da doutrina. Porque não adianta só ler tudo de uma vez. Tem que ler cada pergunta, que muitas vezes, né, a nossa luta há quantos anos? Né? Em favor dos animais. E lembrando sempre que Kardec sempre colocou no começo do estudo da doutrina que todas as comunicações devem ser relidas e não aceitar nada. É melhor você aceitar, negar 99 verdades que aceitar uma mentira. Que aceitar uma mentira. Então, todas as comunicações. E principalmente quando falar que veio de um cão, então é melhor nem... Já recusar logo de recusar logo de cara. Eu acho assim, pelo conselho que os próprios Espíritos nos dão, no livro dos Evangelhos segundo o Espiritismo, está lá os falsos profetas, o capítulo Falsos Profetas. E tem uma das mensagens desse capítulo, que é os falsos profetas da erraticidade. Então a gente tem que ter consciência que na mediunidade nós estamos lidando com os dois lados. Se a gente se comporta bem, vamos dizer assim, a gente está acompanhado de espíritos bons. Se comporta mal, e como que é que a gente se comporta na maioria das vezes? E a gente tem que pensar que se você, não tem no livro dos médiuns, se você perguntar à montanha, a montanha vai te responder. Se você evocar a pedra vai te responder. Então assim, vai ter sempre um espírito que vai se fazer passar por alguma coisa, ou por algum animal, ou por alguma outro parente, Então tem que tomar muito cuidado, né? Então, uma vez não perguntaram para o passarinho onde que os filhotinhos dele tinham ido parar, né? E o passarinho veio responder, né? Então não é o passarinho que respondeu, quem responde é um espírito que viu onde foi parar os passarinhos que sumiram, né? Está no livro dos médiuns, se eu não estou enganado, no livro dos espíritos, se eu não estou enganado. Então assim, você pode perguntar, né? Eu quero a comunicação do pastor alemão que eu perdi quando era criança. Se você não tiver um bom senso, vai vir um espírito se fazer passar por aquele pastor e vai responder o que você quiser. E vai falar alemão ainda. Ele vai falar alemão ainda, né? Não, a gente tem que ter consciência de que o espiritismo, esta é uma TV espírita, né? E a gente tem a obrigação física e moral, vamos dizer assim, de tentar esclarecer o máximo possível, que por mais que a gente ame os animais, a gente tem que atribuir a eles a qualidade que eles realmente têm. Eles têm sentimentos, eles têm paixões, eles têm alma, eles têm espírito, alma quando o espírito está encarnado, deixou de estar encarnado, vira espírito. Eles têm espírito, que quanto mais evoluídos eles podem ficar assim no plano espiritual, mas eles não são médiuns. E nem vão dar comunicação, né, amiga? Comunicação. Agora, uma mediunidade, que é muito importante, que é a mediunidade pura, eles também participam, por exemplo, quando você tem aqueles animais que são doadores de fluidos, por exemplo, quando você faz ecoterapia, inclusive a gente conheceu uma pessoa que fazia ecoterapia, em que uma criança deficiente, quando ela deitava no cavalo, ela mudava totalmente a energia, e ela, como ela conseguia ver, ela era uma vidente, ela conseguia ver a troca de energia do cavalo para a criança, e ao mesmo tempo ela contava que era interessante que ele urinava, e aquela energia ruim acabava saindo pela urina. Então, esse tipo, sim, quando os animais que são terapeutas e tudo mais, então, de uma certa maneira, eles conseguem trocar um fluido com aquele humano que está junto, que está assistido, e não deixa de ser uma mediunidade de cura. Diferente, isso não quer dizer que a gente vai tocar no animal e vai sair curada de qualquer outra coisa. Mas é um tipo. As pessoas têm que entender e não levar tão... Sem dúvida, a gente tem que entender, né, amiga, que tudo que está por trás dos animais tem algum espírito controlando isso, da mesma jeito que tem para nós também. Com certeza. A gente, quando faz o trabalho espiritual, nós não estamos sozinhos. Aliás, a gente praticamente não faz nada. Mesmo se a gente estiver dando o passe. Quem dá o passe, na verdade, são os espíritos. Né? Tem mais um motivo, né? Os animais também doam as energias para aqueles animais. Os animais desencarnados doam energia para aqueles animais que estão sendo assistidos também no centro. Sem dúvida, né? E a gente termina mais um programa e a gente deixa, pelo menos tentar deixar essa mensagem, essa dica
Fala assim, tem alguma dúvida? Estudem mais a fundo a doutrina, por favor. E nos mande perguntas. Mandem as perguntas, se tiver alguma dúvida, se a gente puder ajudar. Se a gente não souber, nós vamos pesquisar. Ninguém sabe tudo. Então nós vamos atrás de uma resposta coerente e verdadeira dentro do Espiritismo. Então fiquem com Deus, um grande abraço a todos e até a próxima.